OIB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezado telespectador, prezada telespectadora, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E hoje tenho a honra, o prazer de conversar com a professora Selma Culturati Vasques. E a professora Selma, ela é vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil na área de educação financeira. Professora Selma, é um prazer tê-la conosco aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Bom dia, professor. Bom dia a todos. É um grande prazer também estar aqui e agradeço muito o convite para poder falar sobre educação financeira, que é um tema tão importante nos nossos dias. Selma, fala um pouco de você, da tua experiência ao longo desses anos, nessa área de educação financeira, é tão importante para milhões de brasileiros que não conseguem ter uma boa conduta, digamos assim, com o seu orçamento. Os brasileiros, de maneira geral, muitos deles, se encantam com o cartão de crédito, por exemplo, e saem comprando e depois vão perceber, primeiro, que aquele produto que comprou ou serviço não era importante, e, em segundo lugar, vem a conta, que tem que ser paga nos meses subsequentes. Fala um pouco da tua trajetória nessa área, Selma. Então, professora, eu vejo que, pela experiência que eu tenho tido, um dos grandes problemas que a gente tem culturalmente é que não se fala em dinheiro em casa. As famílias têm o hábito de tornar os negócios financeiros da casa tão sigilosos que, mesmo às vezes entre cônjuges ou entre pais e filhos, não tem uma conversa mais aberta sobre o dinheiro. Então, isso faz com que também as pessoas percam bastante da dimensão do que pode e o que não pode ser feito. E esse é um dos grandes problemas que eu vejo que permeiam todo o comportamento financeiro das pessoas que acabam se endividando muito no cartão de crédito ou que acabam tendo um descompasso também porque optam em fazer pagamentos mínimos nas faturas dos cartões, fazendo com que aquilo vire uma bola de neve. Enfim, as atrapalhadas que acabam acontecendo muitas vezes começam muito pequenas, mas elas tomam uma dimensão muito grande em muito pouco tempo. E a tua trajetória nessa área, como é que começou? Eu sei que você já está na área de educação financeira, como professora, dando aulas, há vários anos, há um bom número de anos. Como é que começou essa tua ida para essa área tão importante da economia, professora Selma? Então, professora, eu sempre tive uma afinidade muito grande com finanças, e principalmente com contabilidade, por ter sido auditora depois que eu me formei em economia. Então, quando eu fui convidada para trabalhar numa empresa que fazia os robôs dos algoritmos para negociação na Bolsa de Valores. E lá, muitas vezes, a pessoa que adquiria o robô precisava de um treinamento para conseguir manejar bem a ferramenta. E nessa empresa, eles tinham uma programação de educação financeira bastante robusta. E acabei tendo um contato cada vez maior com a educação financeira e fui me apaixonando, porque é um tema que, mais que tudo, ele ensina as pessoas a que elas podem ter uma boa vida independente do volume de renda que elas têm. Então, a educação financeira, ela permite que a pessoa se planeje para todas as fases da vida, para que ela viva bem durante todos os períodos, para que ela possa realizar tudo aquilo que ela deseja dentro de um planejamento. Então, essas são as bases que fazem com que a pessoa tenha um benefício no uso da educação financeira. E o nosso país é tão carente disso, então eu acabei cada vez mais me apaixonando pelo tema. Selma, os dados da Confederação Nacional do Comércio a respeito do endividamento das famílias
sempre tem sido um percentual bastante elevado. Com a pandemia, o percentual aumentou, porque milhares ou milhões de pessoas perderam suas rendas, perderam seus empregos. E, ao longo da tua trajetória, quais são os pontos chaves que você coloca para uma determinada pessoa, para uma determinada família, para que ela consiga ter essa tranquilidade, digamos assim, que é almejada, de não ter problemas financeiros, principalmente na velhice, né? Quais são os pontos centrais que você coloca nas tuas aulas para que uma família, e esse nosso telespectador, mas principalmente a nossa telespectadora, ela estará atenta, porque os homens, de maneira geral, não olham muito essas questões, as mulheres são mais cautelosas, são elas que acabam, lá pelas tantas, tomando conta do lar, das despesas do lar, da família, e, nesse sentido, elas ficam mais preocupadas com as questões financeiras. Quais são as principais premissas que você pode dar para essa nossa telespectadora, Selma? Então, professor, muitas vezes a gente começa a pensar em fazer uma poupança, mas uma poupança, eu entendo aqui a poupança como não consumo, não a caderneta de poupança, né? Então, pensando em fazer uma restrição de consumo, muitas vezes essa poupança é feita sem que a gente tenha um objetivo definido para que ela depois seja direcionada. Só a poupança pelo entesouramento do dinheiro torna o dinheiro estéril, porque a gente não entende para que está fazendo tanto sacrifício, por que a gente vai se privar de algum prazer imediato, muitas vezes, ou até de uma necessidade que a gente acaba deixando de atender para fazer essa guarda do dinheiro. Então, se dentro de um planejamento a gente organiza o que a gente gostaria de fazer imediatamente e a gente organiza os prazos que vêm pela frente, então, médio prazo, longo prazo, a aposentadoria e a reserva de contingências. Quando a gente fala é muita coisa para poupar, mas na verdade não é tanto assim. Na medida em que a gente cria um bom planejamento financeiro, é capaz de trazer para essa família ou para qualquer núcleo familiar, independente da formação dele, como se organizar em relação a prazos e necessidades, para que, por exemplo, num momento de pandemia, como a gente viveu, né, que foi uma experiência para muitos muito traumática, né, que a gente tenha capacidade que a gente tenha mais tranquilidade na sobrevivência financeira. Então, tudo tem relação com planejamento e com uma destinação do porquê a gente está fazendo uma poupança. Então, a gente tem que ter um propósito para fazer isso. Você está me lembrando um grande amigo meu, lá nos tempos que estava na sala de ações, lá no Santander, estava lá na USP, e vários colegas, professores, participavam da sala de ações, e foi um período muito interessante, até, digamos, de 2002 a 2007. E um professor da física colocava praticamente a questão que você está colocando de uma maneira assim, como um exemplo. Vamos ver se o que ele fazia é o que você está dizendo. Ele dizia assim, olha, eu guardo dinheiro e coloco esse dinheiro em várias gavetas. É claro que as várias gavetas estavam aplicadas. Essa gaveta é para trocar o carro. Então, ele colocava dinheiro nessa gaveta para trocar o carro. Essa outra gaveta para fazer uma viagem para Paris, por exemplo. Essa terceira gaveta é para eventuais gastos que não estão previstos. Essa quarta gaveta, ou seja, ele guardava dinheiro, mas
tinha um propósito muito específico, bem determinado. No caso dele, ele tinha vários propósitos. Uma viagem, até ele dizia, um dia eu pretendo comprar um imóvel em Paris, estou guardando dinheiro para isso. Então, ele guardava para determinadas coisas. E quando chegava o momento, por exemplo, de trocar o carro, ele pegava o dinheiro que ele tinha guardado para aquela finalidade, trocar o carro, e era bem tranquila a troca. Ou seja, ele tirava o dinheiro dali e comprava o bem do outro lado. É essa a mensagem que você está passando? É essa mensagem, professor. E, além disso, a gente tem que sempre pensar assim, em núcleo familiar. Não basta uma pessoa ter os seus desejos, mas tem demandas que muitas vezes vêm de outros membros que fazem parte do mesmo núcleo familiar e que estão em momentos diferentes de geração de renda. Então, o Modigliani determina bem isso quando ele cria aquela curva das fases da vida financeira da pessoa. Então, até os 17 anos, não adianta a gente imaginar que venha algum tipo de renda do jovem, mesmo que ele seja um aprendiz, alguma coisa, mas ele está numa fase de desenvolvimento de estudo. Ele tem que estudar, ele tem que desenvolver o conhecimento dele. Quando ele começa a ter o primeiro salário, é pequenininho. E isso vai cobrir as necessidades também que ele tem, muitas vezes, pagar uma faculdade ou ajudar a pagar os estudos que vêm pela frente. E na medida em que, e também essa é uma fase em que ele pode assumir mais riscos, ele não tem o compromisso, muitas vezes, de ser um provedor. Então, quando a gente começa a fazer um misto de todas as fontes de renda de um núcleo familiar, as necessidades que acontecem dentro desse núcleo, é que é possível fazer um direcionamento nesse planejamento no estilo das gavetas. Porque muitas vezes a necessidade de um vai ser mais premente do que a de outro membro da família. E daí a gente tem que ver quem vai abrir mão de alguma coisa, quem vai ser, entre aspas, beneficiado, vai ter sua demanda atendida. Então, por isso que a gente tem que falar em dinheiro dentro de casa. É uma necessidade urgente falar sobre esse assunto, né? Professora Selma, vamos pedir para a nossa telespectadora, para o nosso telespectador, um segundinho. Pois é. E já retornamos. Tá certo. O que nos move nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente. O profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. CG Consignado é uma consultora de crédito para aposentados, pensionistas e servidores públicos, além das Forças Armadas. Em parceria com vários bancos, você tem mais oportunidades de negociar. O crédito consignado tem prazos de até 96 meses, com todos os bancos conveniados. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês, mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E eu estou conversando com a professora Selma Culturati Vasques, que é nossa vice-presidente na área de educação financeira, aqui na Ordem dos Economistas do Brasil. Professora Selma, continuando na família, porque há aspectos familiares muito importantes. Alguns relacionados
diretamente ao casal e outros direcionados para as pessoas mais idosas. Mas vamos ver quanto ao casal. Anteriormente, você havia dito da importância de se conversar, de se levar a família, aos membros da família, qual é a renda disponível, em que a renda está sendo gasta, em que poderia ser gasto o excedente, se é que há um excedente, ou seja, uma parte da renda que não é gasta em consumo. Normalmente, ao longo das décadas, isso aí é meio tabu. Quando muito, se o provedor é o homem ele procura dar, enfim, ele é egoísta. Ele vai pagando as contas, mas ele não deixa muito dinheiro adicional para a esposa ou para os filhos. Ele acaba tomando conta para ter um poder maior. Aqui é uma questão de quem tem o dinheiro é quem manda, né? Quando a esposa também trabalha e há uma certa igualdade nos salários, creio que a questão fica mais fácil de ser negociada. É um casal que tem rendas equivalentes aproximadamente e dividem, colocam as rendas todas juntas e dividem todos os gastos. Eu lembro da tradição espanhola, né? Inclusive aqui no Brasil, quando a gente chegou ao Brasil, eu cheguei com 11 anos de idade ao Brasil, era costume normal, meu pai recebia o pagamento do trabalho dele, ele retirava um dinheirinho para os gastos dele, que era gasto de cigarro, ele fumava naquela ocasião. O costume era o mesmo dos filhos, nós trabalhávamos já com 11 anos de idade, com carteira de menor, devidamente assinado por um juiz de menores, e entregávamos para a mãe o dinheiro que a gente ganhava. E aí depois, eu lembro que meu pai me dava, do que eu ganhava, ele me dava alguma coisa para os meus gastos. Era algo normal naquela ocasião, perfeitamente normal. E o dinheiro permanecesse nas mãos da mãe. A mãe é que tinha a condição de melhor gerenciar o dinheiro, já que todos, naquela ocasião, éramos pobres. Não tínhamos condições de comprar bens ou serviços, era o dinheiro necessário para a sobrevivência. Esse modelo terminou quando os jovens começaram a entrar no mercado de trabalho, eles passaram a ter o dinheiro deles, esse dinheiro é meu, eu ganhei, é meu. Ou seja, ele ganhou dinheiro e não contribui para nem para pagar a luz, nem a água, nem o telefone, nada. Ele ganha o dinheiro dele e paga a despesa de internet e celular dele. Ou seja, o egoísmo passou a fazer parte dos membros da família. Se o casal se dá bem, tudo bem. Mas se há problemas no casal, lá pelas tantas o homem começa a esconder dinheiro da mulher, a mulher também começa a esconder dinheiro, aí é uma tragédia. E com o tempo temos a questão das aposentadorias. Então eu queria que você tratasse um pouco dessa questão, porque infelizmente temos observado que a grande maioria do cidadão brasileiro, quando chega na aposentadoria, ele chega numa condição financeira muito ruim, o que é lamentável, né? Então, professor, tem uma estatística, até o pessoal da B3 que estava comentando sobre isso, que apenas 1% dos idosos tem condições de ter uma sobrevivência autônoma. Os demais todos dependem, em alguma medida, de alguma ajuda da família. Quer seja para comprar um remédio, às vezes para completar alguma despesa e às vezes até para moradia, porque chega às vezes no ponto de muitas pessoas, né? Chegam ao ponto de não ter uma moradia na idade mais avançada, que é quando aumentam os gastos e cai a renda, né? Então, é uma realidade assim bastante dura. Eu penso que se a gente consegue, aos poucos, minimamente, criar um planejamento para a aposentadoria, pelo menos a gente
além de ter mais independência, de ter mais autonomia, nós estamos vivendo muito mais, professor. Então, hoje não é difícil encontrar idosos com mais de 85 anos. Toda família quase hoje tem idosos nessa faixa etária. Então, porque a vida está ficando com mais qualidade nesse sentido de saúde, mas essas pessoas não estavam preparadas financeiramente para chegar nessa idade. Então, o estoque de vida, às vezes, é maior do que o estoque de dinheiro. Outro dia, a gente falando sobre fluxo e estoque, a vida não acompanha, às vezes, a mesma quantidade de dinheiro que a pessoa se prepara quando consegue se preparar. Um outro problema grande, e isso independe de como é a formação familiar, é a questão da contabilidade mental. Muitas vezes a gente acha que cabe no orçamento da casa. É preciso comprar um computador novo. Custa R$200 por mês. Então, eu vou comprar esse computador porque cabe nas finanças, mas não cabe, porque às vezes a pessoa, na contabilidade mental, ela deixa de perceber alguns gastos que vão acontecer e muitas vezes ela não se planeja para gastos que são também inesperados, né? Um equipamento que quebra, que não pode ficar sem conserto, um remédio que precisa ser comprado. Uma dor de garganta hoje custa caro, um antibiótico custa caro, e nem sempre a gente tem acesso a todo esse planejamento. Então, esse é um aspecto. Um outro aspecto, professor, que é muito comum, são as pessoas que têm um alto apetite ao endividamento. Existe um mito de que o endividamento é quando a pessoa dá credibilidade para outra, quando uma empresa dá credibilidade para a pessoa, e a pessoa se encanta com o poder do crédito. Então, são aqueles limites de cheque especial, os limites de cartão de crédito, que são bem altos, e a pessoa acaba esquecendo dos juros, o custo que essa dívida traz para elas. Então, isso também é um dos fatores que muitas vezes acaba trazendo malefícios para a vida financeira. Uma outra coisa ainda, a infidelidade financeira, quando o marido e a mulher não têm, ou o núcleo familiar, professor. Hoje a gente tem várias formações de família, acho que a gente pode falar em núcleos familiares, que é quando dentro da casa não se tem uma clareza do dinheiro. Então, um sabe qual é a reserva do outro, quanto que pode contar com a presença do outro no dia a dia e nos gastos que são direcionados especialmente. Então, tudo isso, professor, começa com planejamento. Planejamento financeiro tem que ser feito na casa, um orçamento pessoal, um orçamento do núcleo familiar todo, ver quem vai fazer as concessões, como elas serão feitas, né? Quem terá prioridade em que momento ali do planejamento da família, e como também vai cuidar do dinheiro, já que conseguiu formar um excedente, vamos pensar num mundo ideal, a família conseguiu formar um excedente dentro de várias gavetinhas, como é que vai cuidar desse excedente? Onde que vai aplicar esse dinheiro? Né? Então, quem é que ajuda a fazer essa aplicação? Então, isso também é uma outra questão que a gente precisa levantar, não é? É verdade. E aproveitando aqui os últimos minutos, ainda temos alguns minutos, Selma, há uma previsão de um curso de educação financeira, né, os 4 passos mais importantes, aqui na Ordem dos Economistas do Brasil, não é verdade? Fala um pouco desse curso, porque ele vai começar em maio, não é verdade? A gente previu o curso para os 4 sábados de maio, então 8, 15, 22 e 29 de maio, das 9 da manhã até 1 da tarde, então das 9 às 13. Esse curso é um convênio entre a Ordem dos Economistas do Brasil e a FIA, que é Fundação Instituto de Administração,
que é a faculdade onde eu dou aula, e nós previmos um curso, é um curso de curta duração, em que a gente aborda 4 temas fundamentais. O primeiro tema é o do autoconhecimento, tanto da pessoa quanto do seu núcleo familiar e gerador de renda. Às vezes, um núcleo familiar não precisa morar debaixo do mesmo teto, mas é um núcleo gerador de renda, né? Que hoje muitos jovens estão fora das suas casas também, às vezes por circunstâncias de estudo, às vezes de trabalho, enfim. Depois, a segunda parte é como fazer o planejamento e o orçamento da família. O terceiro é o conhecimento do risco e a identificação das alternativas de investimento, como formar uma boa carteira de investimentos que garanta segurança na hora de investir, também uma diversidade em relação a prazos, porta de saída de investimento, que às vezes é muito mais importante que a porta de entrada, e, finalmente, fazer o planejamento para a aposentadoria. Então, a gente prevê passar por todas as fases da vida para que a pessoa saia de lá entusiasmada para ter uma nova vida, ter uma vida mais sustentável financeiramente. Perfeito. Bom, professora Selma, o tempo, infelizmente, corre rápido demais, a conversa está extremamente gostosa, e vamos fazer o seguinte, a telespectadora deve estar dizendo, puxa, mas vocês não poderiam tratar de alguns desses temas, ou desses temas aqui pela TV, da Ordem dos Economistas? Vamos fazer mais programas tratando desses pontos para que a telespectadora, o telespectador, se animem a realizar esse curso. O tempo acabou, só tenho que lhe dizer muito obrigado por estar conosco aqui na Ordem dos Economistas do Brasil. Eu que agradeço e eu fico à disposição, professor. Muito obrigada. A você, meu caro economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, aguardamos vocês no próximo programa. OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.